Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial. A gente vai falar hoje sobre, de novo, comunicação dos treinadores, mas com um caso mais específico que é o do Rogério Ceni no São Paulo, que eu acho que tem sido o cara que melhor tem se expressado em um momento difícil de um clube, né? A gente viu muitas vezes o Jorge Jesus nesses últimos anos, o próprio Abel, dando entrevistas em momentos positivos das equipes, né? A equipe ia vencendo, ele ia explicando ou contando a sua fórmula, entre aspas, de sucesso, como que ele fazia, quais eram os segredos ou não. E tem clubes que estão em momentos difíceis. E é aí que você testa de fato a comunicação e a liderança desse treinador, porque é nesse momento que você vai precisar mobilizar a torcida, é nesse momento que você vai ter que explicar para uma série de torcedores que haverão frustrações e principalmente como eles podem lidar. Antes de começar o vídeo e ver essa trajetória do Rogério, esse comentário do Rogério, eu vou pedir para vocês deixar o like no vídeo, também comente aqui embaixo, acho sempre muito importante a gente poder trocar essa ideia, compartilha com o máximo de gente possível, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do NS. Só que o canal é novo, então o YouTube demora para notificar. Ative a notificação para a gente poder manter essa conversa e trocar uma ideia todo dia, beleza? Então, a gente vai rodar a vinheta e na volta, mais Rogério Ceni. De volta, pessoal, de volta aqui com o NS Soccer e a gente já vai direto para o vídeo do Rogério Ceni falando. Esse vídeo é a entrevista coletiva pós-jogo com o América Mineiro, vitória do São Paulo por 2-1. E esse jogo do América Mineiro foi o jogo sequente, né, o jogo seguinte, da derrota para o Independente Del Valle por 2-0 na final da Sul-Americana. Então a gente está falando de um processo onde a equipe acabava de sofrer talvez a pior derrota da temporada, pior no sentido de peso da derrota, tá? Então a pior derrota da temporada para o São Paulo, e principalmente onde se ainda tinha uma dúvida sobre a continuidade do Rogério, e essa continuidade muitas vezes ligada à organização e à gestão do São Paulo. Então, assim, é um momento muito importante de se entender antes de entender o que ele vai falar, justamente porque todo o processo de comunicação vai passar diretamente por isso, beleza? Então vamos ouvir o que o Rogério tem a falar. Acabou de sair explicar que foi uma semana obviamente muito difícil, tanto que vocês queriam o título e até para você, né? A gente sabe quanto você queria esse título e o Belmonte ressaltou que você foi um dos que mais sofreu com a derrota. Olha, para mim foi muito pesado trabalhar na segunda-feira quando a gente se apresentou. Para mim eu não conseguia nem desenhar um treino. Primeiro, não queria dar um treino muito complexo para eles, né? Fiz o mais simples possível. Mas confesso a você que assim, você pode ganhar vários jogos e uma final ela é sempre muito especial, né? Quando você chega, por mais que no planejamento inicial você não conte com ela em janeiro, mas são 9 meses de trabalho, 66 jogos jogados até aquele dia para você ter a oportunidade de levantar uma taça. Então você joga o ano inteiro para ter essa oportunidade. Nós tivemos 2, né, esse ano, né? E infelizmente nós não conseguimos. Isso é trágico, principalmente para a gente que viveu isso aqui a vida toda, sabe? Então é difícil até para a gente se automotivar, né? Claro que a gente tem a obrigação, é funcionário do clube, mas acima de tudo você é um ser humano, você tem vínculos e dói muito, né, a derrota, né? Então se eu disser a vitória hoje, está todo mundo feliz, não. É uma vitória importante dentro do que sobrou para a gente no Campeonato Brasileiro, que é tentar disputar essa 8ª posição, que é disputada por 6, 7 equipes, né? No momento, a América está em 8º, mas tem Botafogo, tem nós e mais Fortaleza e uma série de equipes que estão disputando essa vaga. E nós vamos tentar ser o mais digno possível para buscar uma vaga em pré-Libertadores, né? Mas o jogo como hoje, eu acho que nós tivemos muita vontade de ganhar hoje. Eu acho que nós... Pessoal, eu vou pegar um apontamento aqui na fala do Rogério, que eu acho ela muito importante. Primeiro, qual que é a organização de ideia dele para começar a explicação? Ele vai pontuar a questão principal do planejamento. Por que isso é importante lembrar?
E isso acontece muitas vezes com equipes de futebol. Você cria um planejamento no começo do ano, e esse planejamento geralmente pode ser divulgado via balanço, ou seja, as expectativas que o clube tem de entrada de dinheiro em caixa. O São Paulo fez isso, acho que o Corinthians também fez isso no começo da temporada, que é falar onde que se espera chegar, né? Para conseguir um determinado X de dinheiro vindo de premiação, e aí você poder reinvestir no ano seguinte no clube. E as metas, obviamente, de classificação para Libertadores, né, no caso brasileiro, classificação em Sul-Americana ou evitar rebaixamento, enfim, você sempre tem alguma meta especificamente naquelas competições, seja as competições de mata-mata, onde você vai ter uma fase a se chegar, seja na competição de pontos corridos, onde você vai ter uma posição ou um grupo ali de classificação que você queira estar. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Relembrar isso ao torcedor é muito importante. Por quê? Porque quando a gente começa a observar as equipes, há equipes que têm fases muito boas, e nessas fases muito boas, você coloca uma pressão muito grande sobre o treinador. Se você pega, por exemplo, a equipe do Fortaleza, que está vindo numa ascensão muito grande no brasileiro, se você pega a equipe do Fortaleza, você fazia uma análise sobre o trabalho do Vojvoda no começo do ano, referente ao final do ano passado. Então, Fortaleza foi muito bem, vai para a Libertadores. Fortaleza faz uma campanha digna na Libertadores, cai na Libertadores, acaba não avançando todas as fases, não indo até a final. Ao cair, naquele momento, por questão de elenco, questão de cansaço, questão de viagem, então a gente está falando também ali da parte do Nordeste, então você tem uma viagem muito grande para cada vez que você vai jogar fora de casa. Você está falando de uma série de questões que fazem com que a performance da equipe vá caindo ao longo do tempo. E depois, quando você tem um calendário mais vazio, né, um calendário mais tranquilo depois disso, você vai melhorando a sua performance. Então, o Fortaleza foi justamente fazendo esse processo. O São Paulo passou por isso também. O elenco é limitado. Se tinha uma perspectiva de classificação para a Libertadores, no caso do brasileiro, chegar à final da Sul-Americana, chegou. Chegar até a semifinal da Copa do Brasil, chegou. Chegar até a final do Paulistão, chegou. Então, assim, todas as competições, até o momento, tirando o Brasileirão, o restante se chegou ao objetivo. E relembrar isso é muito importante. Óbvio, nada vai apagar uma derrota numa final para uma equipe do tamanho do São Paulo. Não é esse o meu ponto. Mas relembrar o torcedor do que era, entre aspas, o combinado de começo de ano é importante para entender que a equipe não está fora do eixo. Ela perdeu uma competição, é ruim, é uma merda, o torcedor está querendo vencer, mas naquele cenário tinha-se metas e expectativas e é necessário cumprir com elas e, no caso do São Paulo, até agora, tem cumprido tranquilamente com todas as metas, só falta o brasileiro. Transpiramos muito, até mais do que no jogo de sábado. Infelizmente travamos no sábado, não conseguimos aquele título que era tão esperado, e a gente lamenta porque você vê 7, 8 mil pessoas que pagam parcelado, que eu sei, é muito duro, né? Muito triste. Você se coloca no lugar das pessoas, né? E é duro, cara, é duro recomeçar. Mas a gente também não pode, né? Então, eu acho que começamos até, eu estava muito calado o vestiário no dia de hoje, estava bem quieto, estava difícil. Mas, infelizmente, você tem que tentar apagar as lembranças ruins, porque, nossa, eu como atleta vivi tantas coisas boas, mas também vivi momentos dificílimos de percas de títulos maiores até do que uma Sul-Americana. E a gente sobreviveu. Então, assim, eu acho que dentro do planejamento inicial, nós jogamos 3 competições até agora aqui no ano, né? Nós batemos 2 finais e uma semifinal. Não tivemos a capacidade, é bem verdade, não tivemos a capacidade de vencer. Mas o time continua aí, cara, na luta, na briga, tentando juntar forças para conseguir essa 8ª vaga, que seria, eu sei que é muito pouco quando você fala, mas nós abrimos mão desse Campeonato Brasileiro muito em detrimento dessa Sul-Americana e a Copa do Brasil para sobreviver. Então, assim, nós estamos tentando resgatar esse tempo perdido, esses jogos que nós poderíamos ter talvez mais pontos se nós não tivéssemos ido tão longe nessas 2 competições. Rogério, boa noite.
Você falou dessa transpiração dos seus atletas, dessa confiança. O São Paulo sai atrás no placar e consegue reverter jogando na casa do adversário, com um adversário que inclusive já jogou outras vezes e conquistou a vitória. Eu queria que você falasse também sobre essa motivação do São Paulo para buscar essa vitória aqui hoje dentro do Independência. Eu acho que é mais a superação, porque você entra, eu já conheço meu time e eu sei quantas vezes nós já entramos em campo mas hoje estava bem calado o vestiário. Eu gritei um pouco ali antes, tentei motivá-los, mas mesmo assim você nota no semblante, né? O meu era semblante, tá difícil, mas eu falei, eles não tinham nem muita força, assim. Mas eu acho que no decorrer do jogo eles foram entrando na partida e na verdade nós erramos, né? Nós demos o gol praticamente pro América, né? Num passe curto, depois de uma oportunidade de poder tirar essa bola longa, afastamos, em vez de pressionar na hora que perde a bola. Enfim, uma série de erros no mesmo lance que culminou com o gol do América. Mas depois a gente não desistiu do jogo. Eu acho que até nós controlamos o jogo todo praticamente, depois do gol que nós sofremos. Aliás, vínhamos controlando, sofremos o gol e continuamos controlando o jogo. Claro que no final, com os gols incríveis que a gente perdeu hoje, a bola passou ali, não dá nem inexplicável, não saiu 2-1 muito mais cedo do que saiu. E com isso você vai se lançando ao ataque e também vai cedendo oportunidades, né, para o América. O América também teve a chance de fazer o 2-1 em contra-ataques, né? Mas no final ainda, cruzamento do Wellington, uma boa jogada pelo lado esquerdo, e na hora eu nem vi quem fez o gol, depois que eu perguntei, foi o Alisson, né, que fez o gol de cabeça. E nos dá a vitória, o que nos deixa respirando ainda no Campeonato Brasileiro, no sonho de algo muito menor do que a gente tinha expectativa no sábado, mas que nós temos que lutar, porque nós temos agora domingo já, com muito pouco tempo de recuperação. Nós temos o Botafogo, que também ganhou hoje do Avaí, também vai aos 40 pontos, tem mais vitórias do que a gente. Nós jogamos dentro do Morumbi, né? Eu sei que é difícil pedir apoio para o torcedor, porque o torcedor também está machucado, assim como a gente está desanimado. Mas o perder e o ganhar no futebol, infelizmente, é inerente ao jogo, né? E nós temos que reunir forças para tentar vencer esse jogo, porque aí sim passa a ser muito importante essa vitória em acontecendo, pelo jogo a menos que nós temos, né? E depois aí nós vamos viver a competição nas suas últimas rodadas, jogando um campeonato contra 6 clubes aí, 6 ou 7 clubes por uma única vaga. Esse também é um ponto muito legal que ele colocou. A gente falou isso da primeira parte, quando a gente fala de ele colocou uma organização de um planejamento da equipe. Ele relembrou o planejamento. Outra coisa é você não esquecer que existe um torcedor do outro lado. Tá? E aí eu não estou falando que você tenha especificamente que falar o que o torcedor quer ouvir. Não é esse meu ponto. Meu ponto é outro. Meu ponto é o seguinte: quando você tem uma organização da equipe e não se alcançou um sucesso, não dá para você cobrar do torcedor uma certa normalidade com a derrota, né? Principalmente de equipes grandes. Então você ficar falando, não, mas veja bem, a gente ainda tem uma competição, isso daqui virou a nossa final de campeonato, o torcedor tem que vir com a gente. Calma aí, o torcedor também está chateado com o resultado, também está puto com a situação, também tinha expectativas. Caramba, como é que você faz isso? Então o Rogério, até por conhecer muito bem o São Paulo, de fato ele entende esse ponto, que a torcida tinha uma grande expectativa, principalmente com o título internacional. O São Paulo tem uma trajetória e um histórico com competições internacionais que é muito legal. É o melhor do Brasil, com sobras nesse sentido, né? Tanto pelos títulos mundiais, pelas Libertadores, pela própria Sul-Americana, que o Rogério era o goleiro. Então, assim, são pontos que você tem que refletir sobre esse cenário. E o fato do Rogério já ter passado por isso, inclusive no São Paulo, não de perda de título da Sul-Americana em si como jogador, mas quem é São Paulino vai lembrar que em 2006 o Rogério passou pela perda da Libertadores na final para o Inter. No gol, se não me engano, no Beira-Rio, no segundo jogo, né, que o São Paulo perde no Morumbi por 2-1, São Paulo empata no Beira-Rio o jogo da final. A falha que gerou o gol do Fernandão, se não me falha a memória, foi uma falha do Rogério. Então, assim, o cara teve que superar em 2006, 7 e 8, o São Paulo ainda foi tricampeão brasileiro. Então,
se reerguer da carreira, reerguer de uma falha, reerguer de uma perda, o Rogério já conhece no São Paulo e ele passa essa mensagem de uma maneira muito clara. Olha, o treino vai ser mais difícil, os jogadores vão ficar mais calados, a gente também se abate enquanto ser humano e enquanto comissão técnica, mas a gente precisa seguir. Precisa pegar o último ponto que a gente vai ter, que é o brasileiro, e dar sequência nele para o restante da temporada. Então é muito importante essa comunicação clara que o Rogério passa a ter, não só com a equipe, porque isso também chega no vestiário, mas principalmente com o torcedor. De que ele não está ignorando o torcedor do São Paulo, mas pelo contrário, ele entende o torcedor, mas ele sabe da ajuda que o torcedor pode ainda dar ao clube numa reta final de Campeonato Brasileiro. Rogério. É o Rogério, numa versão meio baixo astral, né? Depois da perda do título da Sul-Americana, acho que vai muito de encontro ao que a gente vinha falando aqui, né? Do quanto ele se cobra por desempenho, por resultados. Essa fala do jornalista, esquece, tá? É muito simples. Não é só o Rogério em si ou qualquer outro treinador. O Rogério tem esse perfil mesmo de cobrança, de uma alta cobrança, sempre foi assim, seja como jogador ou como treinador. Ele é um cara muito metódico e um cara muito bom no que faz. Seja como goleiro, foi muito bom, agora como treinador também muito bom. Mas principalmente ele está no esporte de alto rendimento, num clube que está financeiramente muito instável, para falar o mínimo, né? São Paulo é um clube que financeiramente não tem as condições de competir de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro e com outras equipes. E aí esse São Paulo do Rogério Ceni é o mesmo que vai e empata com o Palmeiras jogando com 9, né, no Allianz Parque. Então assim, é um São Paulo aguerrido. Então ele entrega tudo que tem em campo. E aí quando você entrega tudo que você tem em campo, mas o resultado principal, que seria a coroação com um título, não vem, você bate na trave no Paulista, bate na trave da Sul-Americana, chega até a semifinal da Copa do Brasil, que foi um achado, aquela semifinal, achado no seguinte sentido, né? Gerou muita grana para o clube, então isso é algo positivo, que imagino que ninguém lá tinha a expectativa de chegar a tantas competições na fase final, que agora resta um Campeonato Brasileiro e resta um final de Campeonato Brasileiro bem interessante. O São Paulo tem um jogo, eu estou gravando isso no dia 18, o São Paulo tem um jogo nesse meio de semana com o Curitiba, no Morumbi. Se vencer, cola ali na América, fica um ponto do América, fica ali junto com o Botafogo. Então, assim, é o momento do São Paulo reerguer. Mas é muito legal ver esse processo de comunicação. Ver como o Rogério é autêntico com a torcida do São Paulo e como, apesar do sofrimento, o fato dele se colocar assim faz com que o torcedor de São Paulo tenha nele a figura de também, não só um cara profissional, mas um torcedor do clube que sente a mesma dor que ele. Por vezes é muito melhor você ser honesto do que ficar jogando para a torcida aquilo que ela pode querer ouvir. Essa fase talvez já tenha passado, né? Criar um vínculo com a torcida é ser honesto com essa torcida, é ser verdadeiro com ela e é comentar das dificuldades que a equipe vai ter, de como a gente pode sair dessas dificuldades. E aí o Rogério faz isso muito bem com a equipe do São Paulo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês, de novo, deixem a curtida, o comentário, também compartilhem. Também, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para a gente ir aumentando o tamanho dessa comunidade e poder trocar uma ideia. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!